chega lá no brejinho, a gente vai amadurecendo mais, né? Amadurecendo tudo. E aí, pra gente sobreviver, financeiramente, nós trabalhávamos de roça. Então ia minha mãe com nós três, que meu irmão era pequeno, os dois eram pequenos, então eu com minhas duas irmãs, a gente ia trabalhar na roça. Aonde? No alugado. No alugado. Aí eu lembro como se fosse hoje, tinha um homem lá que ele botava muita roça e a gente ia trabalhar no alugado do povo para sobreviver. Isso era no período da roça. Eu cansei de trabalhar até meio-dia, na verdade até 11h30, tomar um banho para a escola. A escola dava mais de 5 quilômetros, a gente ia de pé. Eita, poxa. A gente ia de pé. Então a gente se acordava cedinho, ia para a roça, chegava, fazia igual um povo antigo, esfriava o sangue, tomava um banho e pisava para a escola. Estudava até 5 horas, naquela época realmente estudava até 5 horas, hoje em dia não é, né? Mas naquela época a gente estudava até 5 horas, vinha de pé até o brejinho, de pé. Ia de pé e voltava de pé. E aí foi quando eu completei meus 15 anos, conheci meu esposo e com 16 anos eu me casei. Então assim, minha última roça que eu botei eu tinha 15 anos. Foi minha última roça que eu botei. E aí é onde entra a vida de empreendedora. Eu já entendo que eu nasci empreendedora desde criança, não foi agora. Porque meu avô, onde surgiu a primeira coisa, meu avô cortou uma terra lá. E aí disse, eu não vou plantar não, essa terra não. Eu já plantei muito, eu vou plantar mais não. Aí eu cheguei para vovô e disse, vovô, então me dê essa terra para me plantar para mim? Eu com 15 anos, 14 anos. Vovô disse, plante. Aí eu não sabia plantar. Até hoje eu nunca aprendi a plantar. Então minha mãe plantou, mas a gente que xixou, a gente que cortou, colheu, fez tudo. Todos os processos que a gente fez. Então aí a gente aí eu já bati pela primeira vez o feijão que era meu. Você tá entendendo? Então assim, já nasceu, eu acredito que o meu interesse já era bem antes. Não foi agora, recente, mas era bem antes, entendeu? E aí eu me casei com 16 anos e aí fui morar num Buzeiro Doce, onde eu conheço vocês. Muito bem. Aí em 2007, onde eu vou pro Buzeiro Doce. Exatamente, eu lembro que eu conheci você também no Buzeiro Doce. Eu estudava a 7ª série e o ano era 2007, né? 2007. Muito bem. Então, naquela época... Memória boa. Você tinha batido a sua primeira safra de feijão. Em 2005, por aí, 2006. E aí você acha que daí nasceu aquela empreendedora? Sim, eu sempre fui muito curiosa. Naíra aqui? Eu sempre fui muito curiosa. Então, assim, tipo, quando eu era solteira, se chegasse algum trabalho, eu não recusava. Porque minha mãe, ela era serviçal. Então, como minha mãe era serviçal da escola, eu cansei de ir no lugar dela. Agora, peraí. A sua mãe trabalhava naquela escola? Não. Trabalhava muito tempo no Tigui, trabalhando na Lajinha, trabalhando no Brejinho. Porque eu não cheguei a conhecer a sua mãe. Não. Então, assim, eu sempre fui muito assim disposta. Então, o que me chamava para fazer, eu fazia. Eu nunca fui descorar, entendeu? Nunca. Então, assim, quando eu chego no Buzeiro Doce, aí com 3 meses eu sou mãe. Eu tenho 16 anos e 3 dias, e 3 meses e eu sou mãe de Maísa. Então, assim, eu tive que amadurecer muito rápido. Maísa nasceu prematura de 7 meses. Então, eu tive que ser mãe muito, muito rápida. E assim, eu digo direto, é a mesma coisa você pegar uma fruta, botar carboidrato para ela amadurecer rápido. Eu não tive adolescência. Adolescência, para mim, eu não sei o que é ter adolescência. Eu já saí da minha pré-adolescência já diretamente para ser mãe, ser dona de casa. Deu um passo bem longo. Já pro... Bem longo mesmo. Então, assim, Maísa, por mais eu ter nascido de 7 meses, então foi muito difícil o processo, porque é diferente. Uma criança de 7 meses e uma criança de 9. É bem diferente. Então, eu tive que ter alguns cuidados com ela diferenciados, alguns cuidados diferentes. E aí, com 3 meses, depois que ela nasceu, que ela já estava bem, aí eu fui morar na minha casa. Até aí eu morar na casa da minha sogra. E aí, quando a gente foi morar na casa da sogra, porque nossa casa ainda não estava pronta, a gente ainda não tinha casa. Então a gente foi morar na casa da sogra. 3 meses depois eu fui para minha casa. E quando eu tava naquele processo de se adaptar, a casa bonitinha, a família, que é aquela que toda mulher sonha, aí eu tô estudando no João Paulo, quando eu conheço Mazinho, tudo, em 2008 já conheço ele.
eu começo a estudar na escola do João Paulo, e aí veio uma bela ideia de um gerente do Banco do Brasil ir lá no João Paulo fazer um convite para quem quiser ser estagiário. Olha. E aí eu disse, eu vou. E aí, como eu sempre fui muito assim, eu disse, eu vou. E aí quando... Você gostava de aprender coisas novas, né? Sempre eu fui assim. E aí quando eu cheguei nessa entrevista, a pessoa escolhida de passar a trabalhar no Banco do Brasil foi eu. Olha. Então eu fui a escolhida para trabalhar no Banco do Brasil. Quando eu cheguei em casa, que eu contei para meu esposo, ele disse assim, já que você quer trabalhar, vamos botar um comércio para você? Até aí eu não trabalho, eu não tinha nada de comércio, eu nunca pensei em ter comércio. Então eu disse, um comércio para mim, como? Aí ele disse, nós botamos um comércio no Brasil, o Brasil não tem comércio nenhum, a gente vai para lá. Aí eu fui e disse, será que dá certo? Ele disse, mas eu ainda estudo, mas é pequenininho. Eu disse, não, vamos tentar. E nesse período vocês ainda moravam no Brasil ainda? Não, a gente morava no Museu Doce. Porém é pertinho, né? É perto, mas não é tão perto, mas é perto, né? E aí eu fui e disse ao gerente do Banco do Brasil na época que eu não ia mais trabalhar no Banco do Brasil e que eu ia botar um comércio pra mim. Então você foi selecionada, mas recusou? Recusei. Caramba! Recusei. E hoje eu sei, as pessoas que estão no meu lugar eu conheço, elas aqui em Itapera, tudo. Então assim, eu não fui trabalhar no Banco do Brasil. E aí eu fui colocar o comércio. E aí não era um comércio, gente, era uma bodega, porque você vender pipoca, bala, pitu, refrigerante, com tudo alugado dos outros. Porque o freezer era alugado, as prateleiras eram alugadas, tudo era alugado. É o começo de um sonho, né? Tudo. E assim, eu lembro que eu abria as balas, os pacotes de bala, os haules, as coisas, dizia, será que eu vou vender? Então assim, eu tenho aquele cuidado, sempre eu tenho muito esse cuidado, será que eu vou vender? Será que vai dar certo? Só que até aí quem cuidava era meu tio, eu ia lá, ajudava tudo e ia pra casa. Mas o meu tio era quem cuidava mesmo. E aí um certo dia meu tio chegou pra mim e disse assim, Kelly, você precisa dar um passo mais pra frente, você precisa ter coragem. Aí o que, tio? Aí ele foi tipo assim, aqui tá dando muito certo, vocês precisam investir. E cadê o dinheiro da gente investir que a gente não tinha? Aí foi o que a gente fez, a gente vendeu nossa casa, fomos morar de aluguel no Brejinho e pegamos o dinheiro e investimos no comércio. Eita, rapaz, agora foi coragem. Coragem mesmo. Coragem. Eu saí do Museu Doce chorando, porque é o sonho que eu tinha de ter a família, a casa, tudo que eu já queria, eu já tinha, que era minha família, minha casinha bonitinha. E eu era muito feliz no Museu Doce. Eu, assim, Então você estava legal. Eu estava ótima. Eu cansava de varrer os terreiros, todo mundo sabe, quem mora no sítio varre aqueles terreiros, né? Eu varria aqueles terreiros, eu ligava uma caixa de som, botava mais um pequenininho para brincar lá na frente. E eu ia varrer aqueles terreiros. Então assim, quando terminava a noite, eu ia para casa de uma vizinha, eu ia para um bar, que eu sempre era muito de parente lá, ia na casa da minha sogra. Então assim,